Legal. Gui, logo no começo da semana a gente trocou uma ideia, né, para fazer essa entrevista, esse podcast com você. E aí a gente fez essa pergunta, né, qual que era a passagem que você mais gostava, né? E aí, de antemão, eu falei, cara, eu vou estudar isso aí para a gente chegar numa conclusão em conjunto, para a gente construir uma ideia, né? E aí todo o Evangelho, o capítulo 18 de Mateus, né? Fala de uma instrução vinda do próprio Jesus para os discípulos, né, para uma boa convivência em comunidade, né? Então, o Evangelho 18, o capítulo 18 de Mateus, fala de todas as situações, né, de algumas situações possíveis que podiam acontecer e que de fato estavam acontecendo nessa primeira comunidade cristã, que estava se formando, né? E logo depois da sua morte e ressurreição ia de fato concretizar a nossa igreja. E então ele fala dos pequenos, ele fala da importância dos pobres, da importância dos pequenos, da necessidade de cuidado com eles, né, de possíveis conflitos que podiam acontecer dentro da comunidade, e como que se resolvia. E aí ele vem, fala do pedido que o Marquinhos comentou agora, e aí ele vem com o seu versículo preferido aí. E, cara, eu vejo ele como uma validação de autoridade, né, que ele estava concedendo aos discípulos. Então, como se ele mesmo, né, pudesse estar presente e validando aquilo que está sendo pedido. Então ele vai muito mais além, na verdade. Ele vai muito mais longe do que simplesmente uma reunião. Não é só uma reunião com Jesus, mas é uma reunião onde Jesus está dizendo sim para aquilo que estamos pedindo, né? Daí a necessidade que o Marquinho falou de pedir a coisa certa, saber pedir, porque afinal de contas nós estamos nós três reunidos aqui de forma online, mas eu convidei uma quarta pessoa e ele está com a câmera fechada, infelizmente, mas é o próprio Jesus. E esse Jesus está aqui validando aquilo que a gente está falando. Se a gente estiver de fato falando a coisa certa, isso é a coisa mais importante para se pedir. Mas eu queria fazer uma pergunta para você e vai de encontro a esse capítulo todo, né? Fala um pouco de comunidade. Qual que é a importância de viver em comunidade para você? O que que você acha desse sentido em viver em comunidade que Jesus tanto pregava lá junto com os próprios discípulos, né? O que que você acha dessa questão? Legal, cara. Veja bem, Cristian, quando a gente fala em viver em comunidade, a palavra é autoexplicativa, né? É viver como uma unidade, ou seja, né? Renunciar à individualidade para se integrar a algo maior. Uma vez, cara, eu escutei o meu pai falando assim, uma palavra que nunca me esqueci, né? Eu digo que às vezes as frases, né, frases curtas, palavras, elas mudam a nossa vida, né? É, é, elas se incorporam ao nosso patrimônio, né? Meu pai falou que quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente está em grupo, a gente tem que se sentir parte daquilo. E eu nunca me esqueci daquilo, porque na minha adolescência eu me sentia assim um pouco que excluído de alguns grupos, né? E às vezes eu mesmo me excluía por, né, sei lá, por questões pessoais, era meio tímido e tal. E eu comecei a entender que para a gente perder a timidez, para a gente perder a vergonha, a gente precisa sentir que a gente é parte daquilo, né? A gente é parte daquela realidade que a gente vive, né? Da comunidade onde a gente vive, no nosso trabalho, em todos os setores da nossa vida, a gente é parte daquilo. Então a gente tem que aceitar isso, né? E quando a gente fala de uma comunidade cristã, veja, é, como a gente tinha comentado aquela hora, né? Como eu tinha falado, nós temos que estabelecer um denominador comum. Esse denominador comum é Cristo, e ele está acima de nós. E nós temos Cristo em comum e ele está acima de nós, ou seja, ele nos integra. Entendendo que Cristo é comum a mim, a você e o Marcos, a gente tem condições de afastar as nossas diferenças e de conviver pacificamente.
né? Assim a gente evita conflitos, a gente evita muitos dissabores, né? E Jesus Cristo, ele enfatiza muito esse negócio de viver, né, como uma unidade. Em vários momentos da Bíblia a gente vê essa menção, né? E eu queria citar aqui rapidamente o que consta em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 12, fala assim, né? Que assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, né, veja como é forte essa menção, né, a viver como um, né, afastar as diferenças. E eu acho que é essencial, né, numa comunidade, a gente sentir que a gente é parte daqui. Acho que é isso, né, Cristiane? Que Foi legal. essa a sua pergunta, né? Perfeito.